Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula de número 9 do curso técnico de informática na disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software. Na aula de hoje, nós iremos falar de testes de software. E para isso, nós iremos aprender dois tipos de teste: teste de caixa preta e teste de caixa branca. Então eu gostaria que vocês, inicialmente, assistissem este vídeo que está disponível aqui no YouTube, que o professor mostra claramente o que é um teste de caixa preta e o que é um teste de caixa branca e alguns exemplos para vocês poderem entender. Após ter assistido este vídeo, que explica esses dois tipos de teste que podem ser feitos em software, nós vamos fazer uma prática utilizando a ferramenta JUnit. Essa ferramenta JUnit, ela é um framework que é utilizado dentro da linguagem de programação Java para poder realizar testes automatizados no código. Para tanto, a primeira coisa que você vai precisar é instalar o Java no seu computador, caso você ainda não o tenha. Basta entrar neste link, que está disponível aqui, e clicar no botão Download gratuito do Java. Ele vai baixar para você um executável, em que você vai acompanhar a instalação dele e vai realizar a instalação da linguagem Java no seu computador. Logo em seguida, você vai precisar instalar a ferramenta Eclipse. Para isso, você vai entrar neste link. Este link vai te direcionar para esta página. E nesta página você vai escolher qual é a versão do seu sistema operacional. Digamos que o seu sistema operacional seja o Windows, você vai clicar neste botão, nesse link Windows 64 bits, e ele vai começar o download de um arquivo zip para você. Quando ele terminar, o Eclipse vai estar compactado dentro desse arquivo. Basta você descompactá-lo em alguma pasta específica do seu computador e você já terá acesso a essa ferramenta de desenvolvimento. Bom, feito isso, o próximo passo é baixar o projeto que eu já estou entregando para vocês, razoavelmente pronto, e que nós vamos dar prosseguimento. Para isso, vocês vão entrar nesse drive do Google, em que nesse drive haverá para vocês um arquivo prj-testdesoftware.zip, em que vocês irão realizar download desse programa, desse projeto. Nesse caso, ele já baixou para mim. Eu vou colocar esse projeto dentro da pasta documentos. Então eu vou pegar esse projeto, vou jogá-lo aqui dentro da pasta documentos. Ele vai estar aqui. Para poder abrir esse projeto, você vai ter que ir no Eclipse, que está instalado no seu computador, agora que você já acabou de baixar. Quando você abrir o Eclipse, ele vai te perguntar qual que é o workspace de trabalho. Nesse caso, eu vou colocar como sendo workspace a pasta documentos. Vou dar um clique em abrir e logo em seguida eu vou mandar abrir o meu projeto. O Eclipse ele demora um pouquinho para abrir, tenha um pouco de paciência. Uma vez que o Eclipse for aberto, você vai clicar no menu File, vai escolher a opção Import. Dentro da opção Import, vai estender General, projetos existentes dentro do seu workspace e vai apontar para o workspace da pasta documentos. Vai dar um clique em abrir e ele vai localizar para você o projeto teste de software. Feito isso, você vai dar um clique em Finish e automaticamente ele irá abrir para você o projeto que nós iremos trabalhar nesse momento. Bom, para trabalhar com esse projeto, nós temos aqui dois pacotes. Um pacote chamado br.edu.ifsp.model e um outro de mesmo nome, porém com a extensão .test. Vamos começar pelo model. No model, eu tenho duas classes. Uma classe chamada funcionário e outra chamada funcionário BLL. Vamos começar pela classe funcionário. Pela classe funcionário. Na classe funcionário, vou fechar essas janelas aqui do lado, nós temos o nome dela, que é funcionário, e nós temos os atributos que compõem essa classe funcionário. O ID, que é o identificador do funcionário, o salário dele do mês, o valor de horas extras que ele pode receber e a quantidade de horas extras que ele pode fazer no mês. Observem que todos esses atributos eles encontram-se encapsulados dentro de um private e tem um correspondente get e set para ele já construído aqui na sequência. Por exemplo, se eu for na variável salário,
eu vou ter um get salário e eu vou ter um set salário associado com ele aqui. Mesma coisa com qualquer outro atributo que esteja aqui. Isso é o que nós chamamos de classe POJO, Plain Old Java Object. É uma classe em que ela tem os seus atributos e tem os seus métodos de acesso. Um método para pegar o valor e outro método para poder atribuir, né, setar um valor para ele. Depois nós temos uma classe chamada funcionário BLL. BLL vem do acrônimo de Business Layer Logic. É uma camada de negócio em que você faz a implementação de cálculos associado àquela classe funcionário. Nesta classe funcionário BLL, eu tenho a instância de um funcionário. Esse funcionário será passado como parâmetro toda vez em que nós instanciarmos um funcionário BLL. Ele vai receber esse func, que é o funcionário que vai receber via parâmetro, e logo em seguida tem um método chamado calcular salário final. Vamos entender como é que é o salário final desse funcionário. Esse funcionário recebe todo mês um salário. Ele pode fazer uma quantidade de horas extras. De acordo com o valor daquelas horas extras, nós vamos multiplicar a quantidade de horas extras vezes o valor de cada uma daquelas horas e acrescentar ao salário. Se nós observarmos aqui, eu tenho funcionário.get salário, que é o salário mensal dele, mais a quantidade de horas extras que ele fez naquele mês, vezes o valor daquelas horas extras. Então, aí nós temos o salário final desse funcionário. Para testar, eu criei aqui uma classe chamada funcionário teste. Essa classe funcionário teste, observem que ela recebe o mesmo nome das classes anteriores. Percebam então que existe sempre uma simetria na criação dos nomes. Quando eu tenho a classe old, a classe POJO, ela é simplesmente funcionário. Quando eu tenho uma classe de negócio, ela é BLL. E quando eu tenho uma classe de teste, o final dela é teste. Então, sempre referenciando ao mesmo tipo de funcionário que existe. Dentro dessa classe funcionário, eu criei um método testar, calcular salário. Para isso, eu instancio um objeto func, que ele vem da classe funcionário, e eu atribuo para ele alguns valores no decorrer daquele mês. Então, eu digo que o ID dele é número 1, esse poderia ser qualquer número. Eu digo que ele fez 10 horas extras no mês corrente e que ele tem um salário de R$ 1.250,14 e o valor para cada hora extra de trabalho dele são R$ 32,15. Logo em seguida, eu instancio a classe funcionário BLL, passo como parâmetro o meu funcionário e logo em seguida eu atribuo o cálculo do salário para aquele funcionário. Eu chamo o método calcular salário final, que ele está representado por este cálculo que vocês estão vendo aqui, e logo em seguida eu chamo uma diretiva chamada assert_equals. Essa diretiva assert_equals, ela pega o resultado que foi calculado daquele salário e compara com o valor esperado. Por exemplo, eu estou esperando que, dado que o salário do funcionário é R$ 1.250,14, se ele tiver 10 horas extras no mês a um valor de R$ 32,15, ele vai ter um salário final de R$ 1.571,64. Com isso, eu estou testando o método calcular salário final baseado nessa diretiva equals, em que eu digo que o salário que vai ser calculado tem que ser exatamente igual a este número que nós estamos vendo aqui. Se nós fizermos um exemplo aqui, por exemplo, observem, o salário do funcionário, ele tem 10 horas extras no mês, vezes o valor das horas extras é 32,15. Ele vai ter R$ 321,50 de salário, de valor de hora extra. Mas o salário dele mensal é R$ 1.250,14. Se eu somar esse valor com esse, nós teremos aqui o salário final desse funcionário. O salário final dele, então, é de R$ 1.571,64. Este é o teste que eu estou fazendo manualmente e eu vou jogar esse valor aqui, nessa diretiva de comparação de resultado, para verificar se vai bater com o salário que vai ser calculado do funcionário.
Para que esse teste aconteça, eu vou clicar aqui do lado esquerdo com o botão direito em cima do funcionário teste, vou escolher a opção Run As e vou escolher a opção JUnit Test. Quando eu fizer isso, ele vai executar o teste e ele traz para mim o resultado. Apareceu um verdinho aqui, isso quer dizer que o teste passou. Ou seja, o que foi calculado através do método calcular salário bateu exatamente igual com o valor que eu tinha colocado aqui. Mas vamos provocar um erro. Em vez de ser 64, vamos colocar 65. A gente sabe que o resultado final do salário do funcionário é R$ 1.571,64. Só que eu coloquei um erro. Eu provoquei um erro. Eu quero ver se esse teste vai dar errado. Porque o SAL vai estar valendo R$ 1.571,64. E o resultado esperado seria 65. Então, a gente vai ter que provocar um erro aqui. E em vez de dar resultado sucesso, ele tem que dar um resultado falho. Eu vou clicar com o botão direito. Vou clicar no Run As, Run JUnit Test. E agora já deu um resultado negativo. Apareceu uma falha. O resultado esperado foi, se vocês olharem aqui do lado direito, era 1.571,64, mas o resultado obtido foi 1.561,65, certo? Vou voltar aqui para o valor original para manter aquele valor que está ali. Bom, esse projeto já está aqui com vocês. Eu gostaria que nesse momento vocês pausassem esse vídeo e executassem este teste igual eu acabei de fazer. Provocasse esse erro, troca de 64 para 65, salva e executa novamente para ver ele apresentar o sucesso e ele apresentar a falha ao mesmo tempo. Feito isso, assim que você terminar de fazer isso, nós vamos fazer agora um outro exemplo. Eu vou fechar essas classes que eu abri aqui e eu vou criar uma nova classe aqui, botão direito em cima do pacote Model, vou escolher a opção New e vou escolher a opção Class. Vou dar um nome para essa classe de aluno. Vou dar um clique em Finish. Ele vai criar para mim esta classe aluno. Para essa classe aluno, eu vou criar quatro atributos. Double, nota 1, nota 2, 3 e 4. Para gerar os gets e sets, eu vou clicar no menu, vou manter o cursor piscando exatamente onde ele está aqui, no último atributo, depois do ponto e vírgula. Vou clicar no menu Source, escolher a opção Generate Getters e Setters, vou marcar todos eles e vou dar um clique em Generate. Você vai ver que ele automaticamente gerou get e set para cada um daqueles atributos que nós tínhamos ali anteriormente. Vou salvar. Seguindo a mesma lógica, aqui no Model eu vou criar uma nova classe, vou dar o nome dessa classe de aluno, BLL, que é o nosso aluno que vai ter o cálculo que nós vamos dizer se ele está aprovado ou reprovado. Vou dar um Finish e vou fazer o seguinte, dentro do aluno BLL, eu vou fazer a instância de um aluno. Feita a instância desse aluno, eu vou criar dois métodos construtores. Eu vou criar um método construtor vazio para a classe aluno, aluno BLL, e eu vou criar um outro construtor em que ele vai esperar um aluno como parâmetro. E aí eu vou dizer que aluno recebe underline aluno. Este aluno que você está vendo aqui é esse aqui, e o parâmetro que está aqui, ele vai ser automaticamente atribuído para esse aluno. Feito isso, nós vamos criar um método que vai calcular a média desse aluno, daquelas 4 notas. Public, double, calcular média. Para calcular a média, nós faremos aqui dentro, double, média. A média ela vai ser média igual a aluno.get nota 1 mais aluno.get nota 2 mais aluno.get nota 3 mais aluno.get nota 4. Tudo isso dividido por 4, porque são 4 notas daquele aluno. Feito isso, eu dou um return na variável média. Então, dessa forma, nós estamos passando as 4 notas para ele e dividindo o somatório dessas 4 notas
pela quantidade, que no caso são 4 notas. E depois eu dou um return nesse média. Então nós já temos a nossa classe aluno BLL que já está feita. Se a gente observar, ela é uma classe bem parecida com aquela outra classe que eu tinha feito do funcionário BLL. Veja que eu instancio um funcionário aqui para ele, aqui eu instancio também um aluno. Logo em seguida, eu tenho o método construtor que recebe um funcionário, eu também tenho o método construtor que recebe um aluno, e depois eu tenho o cálculo aqui do salário, aqui nesse caso eu tenho o cálculo da média daquele aluno. Vamos fazer o teste. Para fazer o teste, clica com o botão direito em cima do pacote de teste, escolhe a opção New, e aí você vai escolher Other, e você vai procurar pela opção, você vai digitar aqui no Wizard, aqui em cima, a palavra teste, e ele vai aparecer para você esse JUnit Test Case. Marca ele, dá um Next. O nome para esse caso vai ser aluno teste. Feito isso, ele já vai criar para você uma classe já marcado com as opções de teste. O que nós vamos fazer? Aqui, altera o nome desse método teste para teste calcular média. Esse fail not implemented você pode remover, vou dar um delete, não tem nenhum problema. Para poder executar esse método de teste, nós vamos primeiramente instanciar um aluno. Depois que eu tiver instanciado o aluno, eu vou atribuir para ele 4 notas. Então, a primeira nota dele vai ser 5.5. A segunda nota dele vai ser 7.5. E a terceira nota dele vai ser 8,5. E a última nota vai ser 5. Acabei de atribuir um objeto, acabei de declarar um objeto aluno e atribuir para ele 4 notas, uma para cada uma daquelas variáveis notas que ele tem. Logo em seguida, eu vou criar um aluno BLL, um objeto para o meu aluno BLL, vou passar para ele como parâmetro o meu aluno, deixa só eu conferir aqui, tá certo. Aluno BLL, deixa eu só ver, aluno BLL recebe um aluno. Tá certo, faltou, desculpa, perdão, gente, faltou aqui a palavra new. Instanciei o meu aluno BLL, feito isso, eu vou calcular a média. Então, double, média, recebe aluno BLL, ponto, calcular a média. Resultado da média já se encontra aqui para ele. Próximo passo vai ser fazer um assert equals, aonde eu vou passar a média que foi calculada e aqui na frente eu tenho que passar o valor que eu espero que esse resultado seja o resultado encontrado. Para isso, primeiramente, eu vou fazer o teste na mão. Eu tenho a primeira nota do aluno 5.5 mais a segunda nota do aluno 7.5 mais a terceira nota do aluno 8.5 e mais a última nota que é 5. Somatório 26.5. Só que essa nota ela precisa ser dividida por 4. A média ela é calculada pela divisão da quantidade de elementos que existe dentro dela, que no caso são 4 notas. Feito isso, a nota dele vai dar 6,625. 6.625. Vou mandar executar. Eu não sei se ele vai dar um erro, porque a gente está com o valor quebrado, mas eu vou mandar executar assim mesmo. Qualquer coisa a gente altera o valor do teste. E ele passou. Ele encontrou realmente 6,625. Agora, se eu quisesse provocar um erro, digamos que a nota dele, o valor seja esse, mas aqui ele tivesse tirado 5.5. Perceba que o resultado já vai ser diferente desse resultado que nós vamos encontrar aqui. Se eu executar esse aluno teste novamente, você vai ver que ele já vai apresentar um erro. Ele encontrou 6,75, porque nós aumentamos aqui o valor da última nota, e o resultado esperado era 6,625. Ou seja, onde nós queremos chegar com isso?
O teste de software, utilizando a ferramenta JUnity, ele observa o código. É através dele que eu consigo fazer primeiro o cálculo em uma calculadora, em uma ferramenta de suporte para me descobrir o resultado dele, e logo em seguida eu mando executar o código baseado no valor padrão, o valor esperado. Então essa variável média vem do cálculo feito pelo computador, e esse valor que está aqui foi um cálculo que eu, testador de software, fiz e joguei para ele. E aí eu consigo testar aquele método daquele objeto que eu estava trabalhando naquele momento. Bom, é esse o conteúdo da nossa aula de hoje e nos finalizamos por aqui. Grande abraço a todos.